Amém, igreja do Senhor. Glorificar e exaltar o nome do Senhor por mais essa oportunidade de estar na presença dEle e principalmente, irmãos, com a oportunidade de trazer algo, não somente, irmãos, para o coração da igreja, mas também para o meu, porque a palavra do Senhor, ela vem para fazer a obra completa, tanto na vida daquele que vai ministrá-la, como também, pela misericórdia do Senhor, na vida daqueles que estão ouvindo. Primeira epístola que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo. Vamos ler no capítulo 2, a partir do verso de número 1. Em concordância, presbítero, com a oração de Ana, né? 1 Timóteo, capítulo de número 2, a partir do verso de número 1. Amém, igreja? Vamos ler em nome de Jesus. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada, em todo amor e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Amém? Podeis assentar. Irmãos, aqui, a palavra do Senhor escrita pelo apóstolo Paulo, endereçada ao jovem pastor e cooperador Timóteo. E o Senhor fala para que ele rendesse-lhes, né? Orações, ação de graça, intercessões por todos aqueles, ou por todos os homens. Porque é única e exclusivamente a vontade de Deus, irmãos, que todos alcancem a salvação. Salvação essa que só existe um meio, que só existe um mediador. Só pode ser alcançada através de Jesus Cristo. Nessa noite, irmãos, eu trago uma reflexão para a igreja, posso dizer assim, mediante este texto, mas que nos remete aos dias atuais, que nos remete ao que acontece muitas vezes em nosso cotidiano. O interessante é que quando o Senhor ele começa a confirmar aquilo que ele quer passar para a igreja, ele já começa desde o princípio do culto. O testemunho que o presbítero trouxe é uma prova disso. Nós sabemos, irmãos, que a partir do momento que nós nascemos,
Jesus não voltar antes. Nós temos o tempo determinado para morrer. Ou seja, para ir para um local de descanso. E baseado nisso, a reflexão de hoje tem por tema o tempo que nos resta na carne e a eternidade. Outrora eu trouxe uma mensagem, presbítero, pastor, diácono Campos, falando que a partir do momento que nós somos gerados, estando ainda no ventre, nós já passamos a ser seres eternos, porque nós somos gerados. Ou seja, ali tem uma pequena criatura, mesmo minúscula ainda, mas tem. E nós sabemos que a eternidade, ela foi feita para todos nós vivermos nela. Só que tem um porém. Tem a eternidade com Cristo e tem a eternidade sem Cristo. O tempo que nos resta na carne, ou seja, o tempo que nós temos do dia de hoje para o dia que assim o Senhor venha nos recolher, ou que Ele venha, porque não voltar para nós. Que Ele venha buscar a sua igreja. O que nós temos feito com esse tempo? O que nós pretendemos fazer com esse tempo que aqui ainda nos resta? O presbítero falando da sogra dele, falou do tempo de vida dela, que é 81 anos. O interessante é que o livro de Salmos, no capítulo de número 90, no versículo 10, ele vai falar justamente sobre isso. Que ele vai dizer que o tempo estimado nos dias atuais para o homem viver, por que eu digo nos dias atuais? É entre 70 e 80 anos, chegando já com bastante cansaço, bastante fadiga. E principalmente nos dias atuais. Só uma pequena reflexão a respeito da forma de vida, né, no princípio, como está escrito no Gênesis. No capítulo 5, lá vocês vão ter escrito, na palavra do Senhor, a genealogia de Adão a Noé. E lá tem um tempo determinado de vida de cada um daqueles que a Bíblia quis relatar, que o Senhor lhe quis relatar através de Moisés, inspirado pelo Espírito Santo. Entre que me chamou bastante a atenção a idade de Adão, que ele chegou à sua morte com 930 anos. A idade de Jared, que chegou a 962 anos. E o mais velho descrito pelas Sagradas Escrituras, que é Metusalém, com 969 anos de idade. Outro fato interessante, irmãos, que me chamou a atenção. Esse nos remete a uma reflexão tão profunda, presbítero, pastor, diácono Campos, que passa-nos uma compreensão de termos uma responsabilidade tão grande com o que nós devemos fazer com a nossa vida, e principalmente se nós estivermos em Cristo. Eu andei observando que esses cidadãos aqui,
foram ser pais, né? Foram lá conhecer as suas esposas, já com a idade bastante avançada. Enquanto hoje nós vemos crianças com uma bonequinha num braço e outra criança no outro. Casais se formando muito jovem por essa doutrina mundana que está aí, irmãos, devastando tudo. Se vocês notarem, o estilo de música mudou de um determinado tempo para cá. A sensualidade nas vestes, tanto para homem como para mulher, está aí de uma forma desordenada. O mundo ele tem feito com as pessoas lá fora algo, irmãos, que tem aprisionado essas pessoas em uma realidade que elas muitas vezes desconhecem. Isso não foi igrejas sérias que se levantem para poder apresentar um Cristo vivo e Salvador a este povo. Irmãos, nós sabemos que é cumprimento das Sagradas Escrituras, mas é necessário que nós venhamos nos levantar para poder levar a palavra de salvação e vida eterna para essas pessoas. Noé foi ser pai com 500 anos. Aí nós vemos para o Salmo 90, o quanto a idade ela diminuiu no decorrer dos anos. Nós tivemos aqui a ministração do Diácono Campos, onde ele fala de um Caleb com 80 anos, 85 anos, mas ainda com vigor. Com vigor ao ponto de ir para a guerra. Nós sabemos que a partir daí ele alcançou também mais alguns anos de vida. Mas como chega o salmista aqui falando, isso aqui, irmãos, nos remete aos dias atuais. Pessoas chegando cansadas mesmo, aos 60 anos, aos 65 anos. Salve aquele que chega aos 100, com saúde. Irmãos, de 969 anos para 80, 70, 80 anos é uma margem muito grande. Por que é que eu estou falando isso aqui, irmãos? Porque o tempo que nos resta na carne para poder fazermos a obra de Deus, ele reduziu drasticamente. E por que não nós colocarmos esse tempo que nós temos disponível para poder fazer a obra do Senhor de forma séria? Como essa igreja, ela tem esse objetivo de trazer algo para as pessoas que seja biblicamente fiel àquilo que o Espírito Santo deixou escrito. Sem que seja algo manipulado, como muitas pessoas têm feito, manipulando as Sagradas Escrituras para poder obter benefícios, obter status e muitas coisas mais. E sonegando a sã doutrina. Porque o tema da mensagem, irmãos, foi o tempo que nos resta na carne e a eternidade. Porque eu quero frisar para os irmãos que na eternidade nós temos dois caminhos. E é fato, está escrito desde o princípio. A bênção e a maldição.
Você tem literalmente o céu e o inferno para escolher. Se você não almeja ir para o céu, você não precisa escolher o inferno, não. Você já vai direto para lá. Muitas vezes o Senhor ele tem colocado mensagens neste altar que é de um confronto tão veemente contra o nosso entendimento, o nosso aprendizado, que tem muitas coisas que a gente não ouve. Não porque as pessoas se omitam em pregar, é porque não buscam o Espírito Santo para serem instruídos por ele. O mundo está aí com muitas aflições. Mas Jesus ele nos pede para que nós venhamos ter bom ânimo. Quem é que nos pede para nós termos bom ânimo? Jesus. Irmãos, ele é o caminho, ele é a verdade. Ele é a vida. Ele é o centro das Sagradas Escrituras. Não bastou apenas ele dos mais altos céus enviar o Espírito Santo para poder doutrinar o povo. Havia um projeto, um propósito, e ele veio para poder pagar uma dívida que era nossa e que era impagável para com Deus. Ele nos dá o maior exemplo. E como usar o tempo que nos resta na carne. O que foi que Jesus fez quando esteve aqui entre nós na carne, em vida? Depois que ele cumpriu o seu objetivo, que ressuscitou e ascendeu aos céus, ele deixa para a igreja um ensinamento maravilhoso. Ensinamento esse concluído pelo Espírito Santo, quando pegou os autores das Sagradas Escrituras após os Evangelhos, para poder doutrinar a igreja, para poder ensinar a igreja como é que se anda enquanto estiver em vida. Para aqueles que queiram aprender, possam viver, usufruir de uma eternidade com Cristo, quando assim ele vinha buscar a igreja. Porque se a igreja não se submeter às Sagradas Escrituras como doutrina, pode ser que pereça no meio do caminho. Irmãos, o que nós temos feito com o tempo que nos resta na carne? Nós observamos, através dos maus testemunhos, que pessoas têm desagradado a Deus com o tempo ao qual o Senhor projetou para ele. Como o mesmo presbítero falou aqui em seu testemunho, que os nossos dias eles estão todos contados. Então por que não aproveitarmos, irmãos, para poder glorificar a Deus, em vez de desagradá-lo, em vez de desobedecê-lo? Irmãos, se nós nos voltarmos para Deus com todo o nosso ser, com um coração contrito e quebrantado, você pode ter certeza que Ele se voltará para você. Ele se voltará para nós. E aí nós vamos experimentar qual é a vontade dEle. Porque a vontade dEle, irmãos, ela é perfeita, ela é agradável. A vontade de Deus é essa aqui que Paulo descreveu a Timóteo.
A vontade de Deus, irmãos, é que todos os homens se salvem. Mas para isso existem tantas as coisas. Quando Jesus chama as pessoas para poder segui-lo, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Eu vou perder meu tempo seguindo Jesus. Irmãos, nós levamos o evangelho para pessoas e muitas vezes nós somos maltratados. Nós andando, presbítero, nessas conduções aí, como eu tenho enfrentado, é 2 da manhã para ir para o trabalho e mais 2 para voltar. A gente ouve tanta coisa, sabe, deselegante, tanta coisa que nós sabemos e nós temos a dimensão já no campus de quão grande poder tem o mundo e influência sobre a vida das pessoas nos dias atuais. Aonde ele está aprisionando cada vez mais as pessoas. Eu fiquei chocado mas já esperava por isso. Com a declaração que minha esposa falou a respeito do que o atual prefeito dessa cidade fez nos banheiros e locais públicos aqui em Fortaleza, que as pessoas que optaram por um gênero diferente não querem mais nascer homem, mas não querem ser homem, querem ser mulher. Eles não podem mais usar o banheiro destinado aos homens, e sim aos banheiros destinados às mulheres. Irmãos, por aí vocês tiram. Olha só a que ponto nós vamos chegar daqui a mais para frente. Se a igreja ela não se levantar, irmãos, para poder glorificar o nome do Senhor e mostrar o caminho que este povo deve andar, muitas coisas vão piorar. Porque eu lembro, isso aí foi na minha época de adolescente, posso dizer assim, ou pré-adolescente. Irmãos, nós não víamos esse tipo de coisa. Quem tem a idade aqui de 40 anos, sabe. Porque de um tempo para cá, coisa de 15 anos por aí, 10, 15 anos, foi que abriu-se as portas mesmo. E as coisas ela vêm avançando de uma forma, se a igreja ela não instruir os seus membros, se os pais de família não instruir os seus filhos da forma que o Senhor ensina, o mundo com o seu sistema vai lá para poder distorcer. Irmãos, então o tempo que nos resta, irmãos, é de seguirmos a Jesus fielmente. É de nós buscarmos as Sagradas Escrituras, orando ao Espírito Santo para que ele se revele cada dia mais. Para poder nos desviar, irmãos, desse tipo de coisa que vem acontecendo dia após dia. Está avançando cada vez mais. A família sendo atacada, e muitas vezes aqui, nesse altar é falado, a igreja, ela também é atacada. Então, a única forma do inimigo das nossas almas atacar a igreja é através da família.
E se nós não usarmos esse tempo que nós temos para poder edificar nos caminhos do Senhor a nossa família, como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos ser uma igreja balizada na palavra se nós não buscarmos a compreensão da mesma através do Espírito Santo? Se nós nos omitirmos a pregar as verdades que o Senhor coloca para que nós venhamos a pregar, como é que nós vamos ter ensinamento para enfrentar o evangelismo daqui para frente? Porque muitos nós vamos encontrar lá fora que estão cheios de dúvidas com o que está acontecendo. Então, irmãos, vamos aproveitar o nosso tempo que o Senhor nos destinou para diante dele buscar conhecimento, buscar orientação, buscar cada vez mais transformação nas áreas que nós precisamos de transformação. Nós bem sabemos que a santificação ela é diariamente. E nós só adquirimos ela se for através das Sagradas Escrituras, com o conhecimento, com o direcionamento, com o esclarecimento de vários assuntos. É o nosso manual, irmão. O que nós devemos fazer com o tempo que nos resta? Irmãos, as Sagradas Escrituras, ela nos direciona de uma forma maravilhosa e edificante. Ela nos mostra como nós devemos caminhar e como nós devemos instruir as pessoas que aqui adentram a caminhar junto conosco. Basta que nós venhamos apenas nos submetermos a ela. Acho interessante esse relato de Paulo aos Filipenses. No capítulo 1, a partir do verso de número 20, ele vai dizer: segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre. Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ou em outras traduções, lucro. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo. Porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Paulo estava aqui vivendo um dilema. Ou partir para a glória e estar com Cristo, ou então aqui ensinando, instruindo, amando os irmãos. Olha só, pastor Antônio, como era que Paulo usufruía do tempo que ainda lhe restava na carne. Amando os outros, instruindo os outros, sempre buscando levar as verdades para as igrejas ao qual o Senhor, através dele, em suas viagens missionárias, tinha aberto. E aqui nessas cartas, Paulo vai tirando as dúvidas
vai levando aconselhamentos para as igrejas. Eles vai instruindo as pessoas no caminho que eles devem prosseguir. Após Paulo, nós temos aqui relatos dos apóstolos, o que eles fizeram, quantos se doaram ao ponto de terem sido martirizados. Nos dias atuais, irmãos, muitas pessoas estão ainda se doando para o Senhor, para poder levar uma palavra de salvação e vida eterna para aqueles que necessitam de ouvir. Eu creio que a única forma que a igreja do Senhor ela tem para poder aproveitar o tempo que ainda lhe resta na carne é fazendo a obra de Deus com fidelidade. É buscando, irmãos, aprender para poder passar o que aprendeu. É levando o evangelho para que as outras pessoas também possam alcançar a salvação e a vida eterna. Irmão, só tem uma forma de nós alcançarmos uma eternidade com Cristo. É vivendo com Ele no tempo que nos resta na carne. A eternidade, ela é uma realidade para todos aqueles que alcançaram ou foram gerados. Agora, essa eternidade, ela tem dois lados. Salvação e vida eterna, condenação e sofrimento. Qual, irmãos? Qual nós vamos escolher? Em cada coraçãozinho nessa noite, a resposta é salvação e vida eterna. Então, para que seja a salvação e vida eterna, vamos aproveitar o nosso tempo nos dias atuais para estarmos cada vez mais entrelaçados com Cristo. Porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Amém, igreja? As palmas que louvam o Senhor.